Já posso até imaginar o que é. É o Santo Todo-Poderoso que passeia no meio do templo e veio aqui para nos proteger. Somos uma arma poderosa e Ele vai usar. Nos reveste de autoridade e enche de poder. E nos diz, ser forte e corajoso, e veja o que eu vou fazer pra abençoar esse meu povo. Uso você. Agora atenção, o general vai falar. A luta está travada, mas não vai desanimar. Aquele que eu chamo, não deve olhar atrás. A ordem é marchar, recuar jamais. Marcha obreiro, marcha pastor, marcha varões e irmãs em nome do Senhor. Marcha criança, tem jovem também. Marcha igreja e a vitória vem. Atenção, meu exército. Preparados para a batalha? Posso realmente contar com vocês? Envia-nos, Senhor. Então, Nos colocamos em pés, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Eu e a minha família também queremos agradecer aos irmãos que oraram por nós, agradecer ao pastor Alexandre, evangelista irmão Sérgio, os obreiros, nessas 3 semanas que tivemos descansando, né? Deus continue abençoando os irmãos, recompensando-os a cada um de vocês, e fomos descansar um pouco, porque quando a obra precisa avançar um pouco, você toma fôlego e depois volta tinindo, né? Então, vocês arregassem as mangas que nós vamos prosseguir e avançar no nome de Jesus. Amém, igreja? Evangelista irmão Carmelindo, vem orar ao Senhor e logo após vamos receber pastor Nilson. Obrigado, pastor. Aleluia. Ele disse que está de pilha nova, Duracell. Quem está feliz com o retorno do pastor e sua família, diga amém. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos diante de Ti. Tu nos contemplas aqui, Senhor. Aleluia, glória a Jesus. A Tua palavra diz que de longe Tu entendes os nossos pensamentos. Aleluia, grande Deus. Nós viemos aqui, ó Deus, para Te adorar. Viemos aqui para Te louvar. Viemos aqui para orar. Receba o nosso louvor, a nossa oração, a nossa adoração, Pai. E também viemos aqui para ouvir a Tua voz, meu Pai. Chegou o momento, Senhor. Eu peço em nome de Jesus, que continue abençoando o Teu servo, o Teu filho, que vai ministrar a Tua palavra e fala com a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, com alegria eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Podeis sentar. Eu quero ser grato a Deus nesta noite, pela oportunidade e o privilégio de estar com os irmãos para participar deste culto, desse trabalho com os varões, festividade com os varões. E nós estamos reunidos aqui hoje na presença de Deus, para o louvor do seu nome, e com o nosso coração cheio de alegria, porque estamos na presença de Deus, temos entoado louvores, cânticos espirituais, para engrandecer o nosso Deus, e agora estamos com o nosso coração aberto para receber a palavra de Deus. E eu quero muito agradecer a Deus pela oportunidade e o privilégio de estar aqui com os irmãos, pela oportunidade, o convite que me foi feito, que eu considerei esse convite um tanto quanto honroso, me sinto privilegiado e quero ser grato a Deus pela oportunidade. Parabenizar todos os varões pela festividade, pelo traje bonito dos varões aí, todos de gravatas amarelas, terno preto, todos elegantes, não é? Deus abençoe, parabéns a todos os queridos irmãos que estão aí na luta pela causa do reino de Deus e do Evangelho. Minha gratidão ao pastor Alex pela oportunidade e pelo privilégio que eu tenho, que recebo, de poder assumir o púlpito desta igreja hoje à noite e compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Queridos, antes de ler o texto bíblico, eu quero tomar a liberdade aqui, o pastor me deu esta oportunidade, para apresentar para os irmãos este livro que foi escrito por mim e é o meu primeiro livro. Nós estamos em fase de lançamento ainda. Há 2 semanas nós estamos promovendo eventos de lançamento e, à medida que a gente vai cooperando com as igrejas, estamos apresentando este trabalho. O título deste livro é Igreja Deformada, uma análise da aguda crise do movimento evangélico brasileiro.
O título é uma provocação. Igreja deformada é uma provocação. E ao mesmo tempo, eu aproveitei aqui para fazer um trocadilho. O título é também um trocadilho. Porque vocês sabem que nós entramos para o 5º centenário da Reforma Protestante. Celebramos, na verdade, em 2017, 500 anos da Reforma Protestante. O monge agostiniano Martinho Lutero leu Romanos 1:17, escreveu 95 teses, com base no texto de Romanos 1:17, o justo viverá pela fé, e pregou lá na porta da igreja do Castelo, em Wittenberg, na Alemanha. E ali foi a gota d'água que transbordou o copo e deflagrou o processo da Reforma Protestante. A Reforma Protestante, depois do evento de Pentecostes, em Atos 2, a Reforma Protestante foi o maior movimento de avivamento que aconteceu na história do cristianismo. E passados 500 anos, agora com esta efervescência que teve, as comemorações que teve aí dos 500 anos, a minha pergunta é: a igreja evangélica brasileira pode continuar sendo chamada de protestante? Se a resposta é sim, eu pergunto de novo: e o que é que nós estamos protestando? Porque em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 2, nós fomos chamados de seita, ou, conforme algumas traduções, o povo do caminho. Era o povo do caminho, uma seita, um movimento que aderiu à mensagem daquele crucificado que morreu de forma vergonhosa, como um criminoso comum, entre 2 ladrões, e agora eles andam aí anunciando uma mensagem dizendo que ele ressuscitou. Chamava-nos de seita. Em Atos capítulo 11, versículo 26, passamos a ser chamados de cristãos. Pela primeira vez em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos. No século V, a igreja desviou-se do evangelho, divorciou-se da doutrina dos apóstolos. Constantino transformou o cristianismo numa religião oficial do Estado. Houve um casamento entre igreja e Estado. A igreja não é mais agora de Cristo, a igreja agora é do Estado, é a igreja estatal, é a igreja medieval, é a igreja imperial, é uma igreja divorciada do evangelho. E nós temos aí um longo período, que é chamado de período medieval, a Idade Média, que foi em torno aí de 1000 anos aproximadamente da igreja desviada. Aí, no século XVI, aconteceu aquilo que eu já mencionei para vocês, de Lutero, que promoveu o movimento da Reforma Protestante. Então, no século XVI, passamos a ser chamados de protestantes. 500 anos depois, no século XXI, ano de 2019, a igreja evangélica brasileira já não anda protestando mais nada mesmo. Aí passamos a ser chamados de evangélicos. Já prestaram atenção como é moda dizer que é evangélico? Qualquer celebridade, qualquer artista, qualquer atriz da televisão vai lá nos programas de televisão e diz assim, quando pergunta: mas qual é a sua? Você tem religião? Você acredita em Deus? Acredito em Deus. Você tem religião? Tenho religião. Qual é a sua religião? Ah, eu sou evangélica. Continua gravando filme pornográfico, mas eu sou evangélica. Porque é moda, é bonito, é charmoso dizer que é evangélico. E aí você tem um movimento evangélico hoje que nada se parece com o movimento cristão do primeiro século. Aí estão aí fazendo show gospel, balada gospel, marcha para Jesus. Eu fiquei sabendo agora que tem até motel gospel. E as pessoas dizem assim: está tudo certo, o que importa é ter Jesus no coração. E nós estamos vendo uma igreja que trocou o poder do evangelho pelo poder político. Vou repetir, nós estamos assistindo uma igreja neste país que trocou o poder do evangelho pelo poder político. E os interesses são políticos. Os interesses são de poder. E já não há mais protesto. A igreja já não protesta mais.
O mundo já não fica mais incomodado com a igreja. Por quê? Porque a igreja anda na mesma direção que o mundo. A igreja já não tem mais coragem de colocar o dedo na ferida. A igreja já não tem mais coragem de dar a cara a tapa, como foram os cristãos no primeiro século. Então, o que é esse livro? Pastor, você está falando mal da igreja nesse livro? Não, não estou falando mal da igreja. Pastor, o senhor está fazendo críticas ácidas à igreja? Não, de jeito nenhum. Não é uma crítica ácida. É um texto crítico, sim. É uma crítica ao movimento evangélico brasileiro que está instalado nesta nação. Mas o que é este texto? Este texto é uma convocação à igreja de Jesus para que nos voltemos a Ele, a sua palavra, e em oração clamemos por um grande avivamento neste país. Esse texto eu escrevi no espírito dos profetas veterotestamentários. Jeremias, por exemplo, que andava pelas ruas chorando, por isso foi chamado de um profeta chorão, andava chorando, conclamando homens e mulheres a se arrependerem e a voltarem para Deus. Então esse livro aqui é um livro que eu faço um paralelo entre a igreja do primeiro século, Atos dos Apóstolos, o movimento da Reforma Protestante no século XVI, o movimento pentecostal brasileiro no início do século XX, e os missionários que plantaram as Assembleias de Deus, e os movimentos pentecostais que se sucederam no Brasil, e o movimento evangélico pós-moderno no século XXI, que é o contexto que nós estamos inseridos hoje. Não é um livro de teologia, não é um texto acadêmico, é um texto simples, fácil de ler, na linguagem do nosso povo. Quem tem o hábito da leitura consegue ler esse livro aqui numa sentada. Muito prático, e o clamor, vamos dizer assim, o cerne mesmo da questão aqui é clamar o povo ao arrependimento e à busca por um verdadeiro avivamento. Porque eu continuo acreditando na igreja. Eu acredito na igreja porque a igreja não é obra do homem. A igreja não foi fundada pelo Papa nem pelo pastor. A igreja não é uma ideia da cabeça de Constantino. Quem fundou a igreja foi Deus, antes da eternidade. Efésios capítulo 1, antes da eternidade, já estava no coração de Deus o projeto da sua igreja. E Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se você ama a igreja, se você trabalha pela igreja, se você acredita na igreja, eu convido você a sentar e a desfolhar as páginas deste livro e ler com o coração compungido, ler com o coração voltado para o verdadeiro avivamento. Aqui eu tenho o privilégio de ter o prefácio do pastor José Wellington Bezerra da Costa Neto, pastor Netinho. Me deu o privilégio de prefaciar esse livro e eu quero já passar esse exemplar aqui, às mãos do pastor Alex, e que sirva de crescimento, que possa agregar aí algo mais ao seu conhecimento e às suas leituras. E os demais irmãos ali fora, a saída da igreja, ali na porta da igreja, estão ali alguns livros e você pode passar ali, dar uma olhada. Eu tenho certeza que vai servir de edificação para a sua vida espiritual. Quantos podem dizer amém? Amém. Amém. Queridos, eu quero compartilhar a palavra de Deus hoje à noite com os irmãos. Eu sei que há um tema que vocês estão aí trabalhando, este tema. O texto do tema que vocês estão trabalhando, é lá na carta do apóstolo Paulo. Mas eu quero pedir permissão, porque veio ao meu coração uma outra mensagem. Eu quero compartilhar uma palavra aqui hoje com os irmãos, que esta mensagem que eu quero pregar aqui hoje, eu falo isso com muita tristeza no meu coração, falo com o coração afundado dentro do peito. É uma mensagem que já entrou, não é que vai entrar não, ela já entrou em extinção nos púlpitos das nossas igrejas. Já não se fala mais da volta de Jesus. Já prestaram atenção?
que já não se fala mais da volta de Jesus. Mas eu quero te dizer, eu creio e estou esperando Jesus voltar. Jesus voltará. Isso não é papo furado. Jesus voltará. Eu creio nisso. Se não nessa geração, na próxima. Se não na próxima, na outra. Se não na outra, na outra. Se até Jesus voltar, não tiver nenhum de nós aqui, vai morrer todo mundo, não tem problema. Ele vai voltar. Eu creio nisso. Abram as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24. Eu leio a partir do versículo 1 até o versículo de número 3. Apenas os 3 primeiros versículos do capítulo 24 de Mateus. Não sei se seria possível dar um pouquinho mais de peso aqui para mim no retorno, um pouquinho mais de ganho. Eu confesso, irmãos, que coisa mais difícil que existe é eu ficar rouco. Posso pregar todo dia, o dia todo, não fico rouco. Mas eu ameacei resfriar, deu só uma ameaça de resfriar. Viajei para a cidade de Jaboticabal, interior de São Paulo, quinta-feira. Fiquei até meio surdo desse ouvido, com a pressão do avião, meio querendo resfriar. Aí você não consegue destapar o ouvido, você fica assim meio moco, né? Parece que está falando para dentro da cabeça. E fiquei ruim, assim, meio esquisito. E aí juntou, e a gente anda por aí. Você vai numa igreja, o som é excelente. Vai na outra, o som, só a misericórdia. E aí tem a questão do tempo, do clima. E aí eu fiquei rouco. É difícil ficar, mas dessa vez a garganta não é de ferro e ela baqueou. Então me dá uma ajudazinha aí, já está bom, já está ótimo. Obrigado. Mateus, capítulo de número 24, versículo 1. Ouçam o que diz. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções ou a estrutura do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Muito provavelmente a tradução que você tem aí traz o versículo 3, a última parte do versículo 3, mais ou menos assim: dize-nos, quando sucederão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? É bem provável que, se você estiver com a revista corrigida, é essa tradução. Fim do mundo, a expressão fim do mundo com um ponto de interrogação. A revista e atualizada, que é a que eu estou usando, não tem ponto de interrogação e traz a expressão consumação do século. Seja qual for a tradução que você tem, o espírito, a mensagem é a mesma. Que o Espírito de Deus, o próprio Jesus, quando falou estas palavras, quis nos transmitir. Meus queridos irmãos e irmãs, deixa eu começar aqui, voltando um pouquinho lá atrás, começando inclusive pela minha própria experiência, porque eu sou filho e neto de pastor, nascido e criado na Assembleia de Deus, de família de tradição pentecostal e assembleana, e eu alcancei aquela grande efervescência, aquele movimento que aconteceu
nas décadas de 1980 e 1990, quando acreditava-se por A mais B que nós não chegaríamos no ano 2000, porque Jesus ia voltar no ano 2000. Se tem alguém aqui com um tempo considerável aí de crente, 30, 40 anos aí na igreja, de crente, sabe do que eu estou falando. Foi um momento de muita agitação. As pessoas, as igrejas em geral, houve muita agitação. Gravou-se muito disco, aqueles discão, lembram? Aqueles discos. Gravou-se muitos discos de testemunho, de gente que estava sendo arrebatado no inferno, gente que estava sendo arrebatado no céu, gente que tinha tido visão, gente que tinha tido, sei lá, algum tipo de premonição de algo que ia acontecer. Foram 2 décadas, as 2 últimas décadas do século passado, século 20, 1980 e 1990, essas 2 décadas foram décadas de grande alarme. E eu me lembro perfeitamente, especialmente dos anos 1990, que praticamente todos os cultos, a pregação não era outra senão Jesus vai voltar. Parece que até os eventos aconteciam em menor frequência, porque o grande interesse do pastor, tanto do pastor como da igreja, era de promover seminários escatológicos. Eu participei de vários seminários escatológicos. Vinha um seminarista, colocava ali o mapa, aqueles mapas que foram desenhados, que eu tenho eles ainda em casa guardado, muitos já perderam até o sentido, porque foram desenhados naquele contexto. Aí caiu o muro de Berlim, virou o milênio, a União Soviética se dissolveu, e aí os mapas que foram desenhados naquela perspectiva perderam o seu sentido e o seu significado. Mas eu me lembro de ter participado de vários eventos. Havia uma grande expectativa, havia uma pregação insistente da volta de Jesus. Muitas verdades foram ditas a respeito da volta de Jesus, mas convenhamos, falaram também muita bobagem. Claro que falaram. Começando pelos mapas, como eu já acabei de mencionar. Quem não lembra das discussões dos chamados códigos de barras? Nós temos código de barra aí nos produtos do supermercado. E aí eu lembro que o seminarista chegava, era novo, esse negócio de código de barra no mercado brasileiro era novo. E aí o seminarista chegava, eu não sei que conta era aquela, mas ele somava, dividia, tornava a somar de novo, subtraía, e eu sei que o final era 666. E ele dizia: irmãos, cuidado, quando for no mercado fazer compra, não compre produto com código de barra, porque você vai estar levando o número da besta para dentro da sua casa. Quem não lembra também do mercado automobilístico, que lançou um carro, uma van, um carro grande, com o nome besta. E os crentes ficaram apavorados. Irmão, não entra nesse carro, pelo amor de Deus. É o carro da besta. Aí disseram que a besta era o Papa, João Paulo, morreu. Veio Bento XVI, ele disse: não, agora é ele. E agora é esse aí mesmo, porque ele vai ressuscitar o outro que morreu. Igual está lá no Apocalipse. Aí o Bento XVI renunciou. Veio o Francisco, e aí começaram a falar alguma coisa sobre Francisco, mas depois pararam também. Quem não lembra? Aliás, recentemente, ainda durante o governo da presidente que foi impeachmentada, Dilma Rousseff, andou circulando aí pelas redes sociais, e o que eu fico indignado, por que eu estou falando isso aqui para vocês? Que a minha indignação é que quem anda fazendo essas coisas é crente. Não é as pessoas que não são crentes que fazem, é os crentes. Aí andou circulando aí pelas redes sociais aí, todo mundo apavorado, desesperado, dizendo que a Dilma estava implantando um sistema de chip que ia chipar todo mundo e era a besta, era o sinal da besta. Cuidado com essa mulher aí, ela tem que cair logo porque ela é a besta. E ela está colocando o chip da besta. E eu não sei de onde tiraram isso. Sinceramente, eu não sei de onde tiraram isso. Porque eu já li, bati o Apocalipse de trás para frente, da frente para trás.
tentando achar esse tal chip que os crentes ficam tão preocupados, eu nunca achei. Eu vi uma marca, lá no livro do Apocalipse, diz que tem uma marca. Diz que tem um sinal, uma marca, que vai ser colocado sobre a mão direita ou na testa. É sobre, é visível. Não é chip embutido na pele e no corpo de ninguém. Mas enfim, vamos deixar isso aí para outra discussão. O que eu quero dizer é o seguinte: eu vivi esse tempo, alcancei esse tempo de grande expectativa, de grande alvoroço. Houve uma preocupação enorme com o fim do mundo, uma preocupação enorme com a volta de Jesus, uma preocupação enorme com o ano 2000. Os bancos ficaram preocupados, até os bancos ficaram preocupados com a possível pane por causa da contagem dos dígitos. Então, com a virada do milênio, poderia acontecer uma pane aí. Pessoas começaram a gastar as suas economias, as pessoas começaram a ficar preocupadas, porque ia acontecer alguma coisa. A expectativa era essa: vai acontecer alguma coisa. Meu avô, que faleceu aos 80 anos, meu avô, se você quisesse arrumar briga com meu avô, pastor José Gomes, se você quisesse arrumar briga com o pastor José Gomes, meu avô, era só você chegar nele e, conversando com ele, fizesse planos que ultrapassasse o ano 2000. Ele pulava dessa altura. E ele já começava a dar a lição de moral e dar bronca mesmo. É só se você está querendo ver o anticristo. Eu não vou estar aqui. Jesus vai voltar antes. Aonde já se viu crente que é crente fazendo plano para o ano 2000. Que ano 2000? Jesus vai voltar. E só se você quiser ficar aí para ver o anticristo. E meu avô morreu em 2004. Então o que eu quero dizer é: houve uma grande expectativa. Houve um grande alvoroço. Ficou todo mundo ali naquela tensão. Houve uma preocupação, inclusive, midiático, porque os canais de televisão, os programas jornalísticos começaram a fazer reportagens, começaram a gravar documentários. É o Apocalipse está chegando, vai acontecer. Os crentes preveem que o ano 2000 é um ano de grande revolução ou de um grande fenômeno, uma grande catástrofe que vai acontecer a nível mundial. Sabe o que foi que aconteceu? Terminou o 99, entramos para o ano 2000, avançamos para o 2001, e fomos avançando, e já estamos passando da metade do ano de 2019 e Jesus não veio. Não aconteceu nada, não teve nenhuma pane, não teve nenhuma catástrofe assim a nível universal, e Jesus ainda não veio. Bom, ano 2000, já estamos em 2019, Jesus não veio, não aconteceu nada, todas as previsões foram frustradas. Até teólogos brasileiros que escreveram falando alguma coisa aí relacionada a datas, ficaram com tanta vergonha que se mudaram para os Estados Unidos. As previsões foram frustradas. Os teólogos envergonhados foram embora para os Estados Unidos. Os profetas foram todos decepcionados com as suas previsões relacionadas ao fim do mundo, e Jesus ainda não voltou. Quer saber? A teologia da prosperidade, que já estava rondando por aqui desde a década de 1980, importada dos Estados Unidos, encabeçada especialmente por eu ia falar o nome da igreja, deixa para lá, que já estava andando aqui desde os anos de 1980, com a virada do milênio e com a frustração das previsões e da expectativa daqueles que estavam achando que alguma coisa aconteceria, ou fim do mundo, ou volta de Jesus, ou qualquer coisa do tipo, a igreja embarcou na onda da teologia da prosperidade, abraçamos de peito aberto o evangelho de autoajuda, o evangelho de mercado, o evangelho de negócio, entramos na onda do neopentecostalismo
E hoje, tudo o que se prega é que você está no centro, é que a roda gigante vai girar, é que você vai receber, é que Deus vai te dar vitória, é que você vai receber milagre, é que você vai receber bênção, e prega e fala e fala e fala de tudo e de todos, menos da volta gloriosa de Jesus para arrebatar a sua igreja. Definitivamente nós trocamos a mensagem da volta de Jesus pela mensagem que amassageia ego e pela mensagem que nos promete vida mansa e regalada aqui. De algum modo, ou por alguma razão, nós perdemos a direção. E hoje, no máximo, quando alguém escreve uma frase lá no Facebook, Jesus vai voltar, é porque ele viu um eclipse na lua. Aí ele ficou assustado e botou lá no Facebook, Jesus vai voltar. Mas ele mesmo nem sabe o que significa essa frase, Jesus vai voltar. Porque pregar a volta de Jesus não é interessante. Falar da volta de Jesus, esse pregador é antigo, é quadrado. Falar da volta de Jesus é mensagem do passado. Falar da volta de Jesus não dá ibope, não me alavanca na minha carreira de fama e de sucesso e de prestígio no meio evangélico. Não me dá aplausos nos palanques das ditas marchas para Jesus. Não me dá aplausos, e as pessoas não vão me ovacionar nos movimentos evangélicos que estão acontecendo, de show e de tantas outras coisas que estão acontecendo dentro do movimento evangélico neste país. Mas eu ouso dizer a esta igreja hoje à noite, quer queira, quer não, quer aceite ou deixe de aceitar, que os pregadores preguem ou deixem de pregar, que você acredite neste pregador ou deixe de acreditar, eu vim aqui hoje à noite dizer, breve nós vamos ouvir o alarido de Deus, a trombeta vai soar, Jesus aparecerá nas nuvens dos céus e arrebatará a sua igreja comprada e lavada no seu próprio sangue. O texto que eu li para vocês de Mateus, capítulo de número 24, eu li apenas os 3 primeiros versículos. A minha ênfase, na verdade, é o versículo 3, porque o final do versículo 3 é uma pergunta dos discípulos com relação ao fim do mundo. Eles estavam questionando Jesus, você vê, hein? Há 2000 anos, os discípulos já estavam questionando Jesus sobre o fim do mundo. Quando serão estas coisas? Que sinal haverá que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Há 2000 anos, ou mais de 2000 anos, os discípulos já estavam questionando Jesus a respeito desta questão do fim do mundo. O que é o fim do mundo? Quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? Todos vocês sabem que as palavras de Jesus, ditas no versículo de número 2, quando ele disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Todos sabemos que estas palavras de Jesus, na verdade é uma profecia, se cumpriu no ano 70 da nossa era, quando o general Tito sitiou Jerusalém, cercou Jerusalém, ninguém entrava, ninguém saía, dias de cerco, semanas de cerco em volta de Jerusalém, até que Jerusalém foi invadida, foi saqueada, foi tudo destruído, e diz a história, que até os alicerces do templo foram escavacados, as pedras foram removidas dos alicerces e foram moídas, pedra por pedra, e cumpriu-se a palavra de Jesus, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aquele muro das lamentações que tem lá em Israel, que os judeus ficam ali fazendo as suas orações, que as caravanas que acontecem no Brasil e de todos os lugares do mundo vão lá no muro das lamentações, na verdade aquele muro é uma reconstrução tardia, porque o muro original mesmo, os muros, os alicerces, todos foram demolidos, não ficou nada, cumpriu-se literalmente as palavras de Jesus, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada.
E aí o capítulo 24, a partir do versículo 4, segue-se com uma lista de sinais que Jesus descreve, que Jesus destaca com relação aos acontecimentos finais, aos eventos finais. Mas eu quero abrir um parênteses aqui, antes de comentar alguma coisa relacionada a esses sinais, quero abrir um parênteses aqui para dizer aos irmãos o seguinte: a volta de Jesus para arrebatar a sua igreja, o grande dia do Senhor, que nós falamos na perspectiva do arrebatamento da igreja, quando ele vier sobre as nuvens dos céus para buscar o seu povo, para arrebatar a sua igreja, o evento do arrebatamento, o evento do trasladamento dos crentes, sempre foi e sempre será, até o dia em que ele acontecer, um evento autônomo. Significa dizer que este evento do arrebatamento da igreja, do trasladamento dos salvos, é um evento desvinculado dos sinais. Em outras palavras, o arrebatamento em si não depende de nenhum sinal para acontecer. Quando Jesus falou da sua volta numa perspectiva iminente. Paulo, quando falou da volta de Jesus, falou na perspectiva da iminência. Todos os apóstolos e a própria igreja primitiva cria na volta de Jesus como um evento iminente. O que é um evento iminente? É algo que pode acontecer repentinamente a qualquer momento. Pode acontecer daqui 1 ano, mas pode acontecer daqui 1 segundo. Pode acontecer daqui 1 minuto e pode acontecer daqui a 20 anos. Nós não sabemos. Estamos na iminência. A qualquer momento pode-se ouvir o som da trombeta. Isso é iminência. É algo que pode acontecer a qualquer momento. Sabe quando tem um parente que está doente, em fase terminal, está lá na UTI, todo entubado, aí o médico diz: olha, não há mais o que fazer, está aqui, não sei, ele pode durar 1 semana e pode durar 1 dia, pode durar 1 dia e pode durar 1 hora. Fica atento aí, porque a qualquer hora chega a notícia que foi, porque não tem mais o que fazer. Você está na iminência de receber a notícia de que aquele parente morreu. Nós estamos na iminência de que a qualquer momento a trombeta vai tocar e Jesus vai arrebatar a sua igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já ouvi até alguns crentes falar: não, vai demorar ainda. Ih, tem muita água para passar debaixo da ponte. Porque está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Está vendo aí? Ó? O evangelho tem que ser pregado em todo mundo. O evangelho ainda não foi pregado em todo mundo. Nós temos informações, e aí os missiólogos têm com mais precisão dados estatísticos de aldeias, de países, especialmente no continente africano, no continente asiático, e em lugares onde é extremamente, absolutamente fechado para o evangelho, temos aldeias inteiras, etnias inteiras, que ainda não ouviram sobre Jesus, que o evangelho não chegou lá. Aí alguém diz assim: está vendo? Então Jesus não pode voltar ainda, porque a Bíblia diz que ele só vai voltar quando esse evangelho do reino for pregado em todo mundo. Mas deixa eu te dizer, primeiro, o evangelho do reino que o texto se refere aqui não é a igreja, é Israel no tempo do milênio. Israel é quem vai pregar o evangelho do reino no período milenar, no reino milenar de Cristo, enquanto a igreja está reinando com Cristo. Segundo, o arrebatamento da igreja não é o fim. Se alguém imagina que o fim do mundo vai ser o arrebatamento da igreja, tira hoje da sua cabeça que o arrebatamento da igreja não é o fim do mundo. O arrebatamento da igreja é só o começo de uma série de outros eventos que se desencadearão ao longo da história, e digo mais, entrará para milênios posterior o arrebatamento. Porque só de governo milenar de Cristo, nós temos 1000 anos, quando a igreja vai reinar com Cristo por um período de 1000 anos. Então, se eu fosse você, que está brincando de ser crente, que está achando que vai demorar, que ainda dá tempo de vacilar, que eu me afastei da igreja, eu tenho que resolver meus problemas primeiro, depois eu volto. Se eu fosse você, eu ficava bem esperto, bem atento,
bem atento, porque num desses dias nós vamos ouvir o alarido de Deus. A trombeta pode tocar a qualquer momento. E a pergunta do Espírito de Deus para mim e para você hoje à noite é: você está preparado? Você está preparada? Será que nós estamos preparados para ouvir o soar da trombeta? Cristo Jesus voltará. Cristo Jesus voltará. Cristo Jesus voltará. E a igreja está orando: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas cabe mencionar a vocês que, apesar do arrebatamento ser este evento iminente, que está desvinculado dos sinais, que não necessita, não precisa necessariamente do cumprimento de um sinal para acontecer, nós podemos pensar o seguinte: que o mundo inteiro é palco de todos estes sinais e de todos esses eventos que Jesus descreveu aqui. Tanto é verdade que tudo que Jesus menciona aqui, nós já ouvimos, de alguma forma, já vimos com os nossos próprios olhos, de alguma maneira, já vimos e de alguma maneira já ouvimos todos esses eventos que Jesus menciona aqui. Só para citar alguns, eu posso dizer a vocês, nós estamos enfrentando um problema tremendo com a questão do aquecimento global. O recém-falecido Stephen Hawking, um cientista inglês, não cristão, ele que era considerado o pai da teoria do buraco negro, ele fez a seguinte previsão: o mundo não tem condições de sobrevivência por mais 50 anos. Por que ele fez esta previsão? Por causa da questão do aquecimento global. Há uma preocupação. A ciência se preocupa, os cientistas se preocupam sim. Eu posso até dizer a vocês aqui hoje à noite que não é passado metade, as notícias que são passadas não é metade do que de fato está acontecendo nos bastidores deste universo. As pessoas estão achando que as coisas estão normais. As pessoas estão levando a vida assim como se tudo tivesse normal, tudo jóia. É uma dificuldade aqui, outra dificuldade amanhã, mas a gente resolve isso aí. Vamos levando a vida. Não tem aquela musiquinha que diz: deixa a vida me levar? Então assim, deixa a vida me levar, vamos levando a vida, não tem problema. E este problema do aquecimento global tem gerado preocupação, sim, nos cientistas em redor do mundo. Nós temos ainda um outro problema. Não é só a questão do aquecimento global. Nós temos um problema com a extinção sistemática de animais, por causa da urbanização que está tomando conta do campo. E isto está provocando um desequilíbrio no ecossistema. Mas há ainda um outro problema. Há o problema da fome mundial. A fome mundial é um problema já quase sem solução à vista, porque da maneira como as economias estão alicerçadas, à base da venda e da troca e da procura, mais e mais países vão continuar à beira da miséria ou totalmente na miséria. Eu poderia citar para vocês aqui, entre outros, a Somália, o Sudão, Bangladesh, a Índia, a Bolívia, o Nordeste, o sertão do Nordeste brasileiro, o sertão do Norte brasileiro, que são considerados verdadeiros bolsões de miséria sem solução à vista. Nós temos ainda, paralelo a este problema, o problema das revoltas, porque esta crise, este desequilíbrio, este processo de desigualdade social, este problema gera um outro problema, que é o problema da violência. Mais e mais homens violentos, e para não dizer violência à semelhança de Osama Bin Laden, que vão com os recursos pessoais que têm tentar vingar a sorte dos miseráveis que sofrem. E isto promove guerras e rumores de guerras, principalmente no século passado. Jesus falou de guerras e rumores de guerras aqui no capítulo 24 de Mateus, que eu li para vocês. E falando de guerras e de rumores de guerras, já foi comprovado que o século XX foi o pior século de toda a história da humanidade. O século passado, o século XX, foi o pior século,
Não houve um século de maior derramamento de sangue. Não houve um século de tanto genocídio. Não houve um século de tanta tragédia como o século passado, o século XX. Eu poderia citar para vocês, pelo menos, a Primeira Guerra Mundial, no ano de 1914. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, no ano de 1939. No final da Segunda Guerra Mundial, 1945, nós temos aí um louco, um maluco, com uma ideia terrivelmente cruel, que é a pureza de uma raça no mundo, que é Hitler, Adolf Hitler, que impõe o nazismo e é responsável pela morte de mais de 6 milhões de judeus. Nós temos no início ainda, ou durante o século XX, no ano de 1964 aqui no Brasil, nós temos o problema da crise política que se agravou, e nós temos então o golpe militar que resultou em mais de 20 anos de ditadura neste país. Nós temos os países ao nosso redor, os nossos vizinhos, ardendo em protestos por todos os lados e revoluções acontecendo aqui em volta de nós. Nós temos nos Estados Unidos o pastor negro norte-americano da Igreja Batista, Martin Luther King, que marchava pelas ruas do sul dos Estados Unidos, proclamando e pregando igualdade e os direitos dos negros norte-americanos. Ele foi assassinado em 1968. Enfim, nós temos genocídios tremendos, como de Ruanda, de Camboja, de El Salvador, da Guatemala, o extermínio dos curdos do Iraque e a questão palestina, que já gerou tanto ódio, morte, sofrimento e uma guerra civil dentro do Líbano. Eu quero te dizer, meus queridos irmãos e irmãs, que para além de todas estas questões, no século XX, nós temos ainda também o problema da economia mundial. A economia mundial está por um triz. Vocês todos sabem que a economia mundial é toda alicerçada em cima da especulação das bolsas de valores do mundo inteiro. Essas bolsas de valores são fracas, são frágeis. Qualquer grande cataclismo, elas vão ao chão. E trilhões, e trilhões, e trilhões, e mais trilhões de euros, de dólares, de reais, de liras e de libras, e de tantas outras moedas em redor do mundo, desaparecerão da noite para o dia, e o mundo inteiro vai amargar uma crise econômica mortal e fatal. Você me diz, mas pastor Nilson, tudo isso é normal, isso já aconteceu. Crise econômica sempre houve, crise política sempre houve, ódio étnico sempre houve, sim, sempre houve, mas nunca em uma escala global. Pela primeira vez na história da humanidade, nós estamos experimentando todas estas crises e todos esses acontecimentos numa escala global. Não é o problema mais de um país, não é o problema mais de um estado, não é o problema mais de uma vila, são todos os países, são todos os estados. As nações estão mergulhadas na bancarrota. Nós estamos vendo, sim, com os nossos próprios olhos, acontecimentos tremendos se acirrando na história da humanidade. Você me diz, mas pastor, você veio aqui jogar um balde de água fria no nosso congresso. O senhor veio aqui esfriar o nosso culto com esta mensagem pessimista. Eu quero te dizer, não é esse o meu objetivo. E não vim trazer aqui uma mensagem pessimista. Eu vim aqui te dizer o seguinte: Jesus disse que todas estas coisas aconteceriam. E quando todas estas coisas estivessem acontecendo, não era para nós nos desesperar como aqueles que não têm esperança. Ele disse, quando todas estas coisas estiverem acontecendo, levantem as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Breve, muito em breve, nós vamos ouvir o alarido. Cristo Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. Louvado seja o seu nome. Você me pergunta, mas pastor Nilson, quais são então os eventos? Quais são os acontecimentos que caracterizam, à luz da Bíblia, a proximidade do fim dos tempos e do fim do mundo? Deixa eu te dizer a você, meu irmão, minha irmã, fim do mundo na Bíblia, quando a Bíblia fala de fim do mundo, quando os discípulos perguntaram a Jesus aqui a respeito do fim do mundo da Bíblia, não são as previsões da mãe Diná. Fim do mundo na Bíblia não são as previsões de Nostradamus, pretenso profeta do fim dos tempos. Fim do mundo na Bíblia
não são as previsões dos bruxos da antiguidade medieval. Fim do mundo na Bíblia não são os filmes produzidos por Hollywood de catástrofes universais que acontecerá no mundo, e tudo isso aqui vai virar picadinho de papel e não vai mais se ouvir o cantar dos pássaros e nem o barulho encantador das águas da cachoeira. Não. Quando a Bíblia fala de fim do mundo, a Bíblia está dizendo que este mundo vai passar por uma transformação. Tudo aqui vai ser revestido e ser transformado por uma nova ordem de coisas. Quem foi que escreveu isto? O apóstolo São Pedro. Abra sua Bíblia comigo. Na primeira epístola do apóstolo São Pedro. Primeira epístola, ou seja, segunda epístola do apóstolo São Pedro. Capítulo de número 3. Primeira epístola, capítulo de número 3. Quando Pedro escreve dizendo o seguinte, no versículo de número 4. Alguns vão perguntar, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em águas. Versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nele existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Esta é a esperança da igreja. Quantos têm esta esperança? Levante a sua mão para o céu e glorifique o nome do Senhor Jesus. Mas o que é o fim do mundo? Primeiro, o fim do mundo é uma aceleração da história. O que é o fim do mundo? Em primeiro lugar, o fim do mundo será uma aceleração da história. Abra sua Bíblia comigo, na carta que o apóstolo São Paulo escreveu aos Romanos. Carta do apóstolo São Paulo aos Romanos. Capítulo de número 8, versículo de número 22. Romanos capítulo 8, versículo 22. Ouçam o que diz. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Grifa, marca aí esta expressão. Geme e suporta angústias. Há uma tradução que traz a expressão dores de parto. Na minha tradução aqui, angústia, mas também é dores de parto. Agora marque aí na tua Bíblia e vá para a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 3. Capítulo 5, versículo de número 3. Ouçam o que diz. Vou ler o primeiro para ficar melhor a compreensão. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva,
pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Olha o que eu disse aqui na minha fala introdutória, a iminência. Vem como ladrão de noite. Versículo 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Que coisa interessante e extraordinária. O apóstolo Paulo usa pelo menos em 2 momentos a metáfora ou a expressão dores de parto. Por que Paulo usa esta expressão dores de parto? Por que a metáfora das dores de parto de uma mulher? As mulheres, mamães que estão aqui hoje à noite, sabem muito bem, quando é chegado o momento de dar à luz à sua criança, a mulher primeiro começa sentindo contrações. Essas contrações são há um intervalo consideravelmente longo entre uma contração e outra. Por exemplo, de 1 em 1 hora, uma contração. Mas este espaço entre uma contração e outra vai diminuindo, gradativamente vai diminuindo. Se era de 1 em 1 hora, cai a cada 40 minutos, a cada 30 minutos, a cada 20 minutos, de 10 em 10 minutos uma contração, e vai diminuindo, de 5 em 5 minutos uma contração. Ora, quando esta mulher começa a sentir contrações uma após a outra, com intervalos curtos, corre logo com ela, porque essa criança está já para nascer. Paulo está dizendo exatamente isto aqui. O que é o fim do mundo? Uma aceleração da história. Antigamente, os eventos aconteciam a cada 40, 50 anos, uma notícia de grande impacto. A cada 40, 50 anos, uma notícia de impacto mundial ou internacional. Hoje vocês todos sabem tanto quanto eu. Basta acessar o teu celular e você pode se deparar com qualquer notícia em redor do mundo. Então está assim, as coisas estão acontecendo tão velozmente que nós já nem nos importamos mais. Quando a notícia é de um atentado terrorista na França, a gente dá até com os ombros e diz, é na França. Quando a gente sabe de alguém maluco que entrou com uma metralhadora atirando numa escola lá nos Estados Unidos, a gente diz, é lá nos Estados Unidos, porque os eventos estão acontecendo com tanta velocidade e com tanta frequência que nós estamos meio que acostumados com tudo isto, sem contar que o tempo vai passando velozmente, sem contar que o tempo vai voando aceleradamente. Não faz muito tempo, há poucos dias, eu estava em casa ouvindo meus 2 filhos, eu tenho 2 filhos, um de 14 anos, outro de 17 anos, e eu estava ouvindo eles conversando no quarto. E de repente eu ouvi quando um perguntou para o outro, que dia é hoje? Aí o outro respondeu, hoje é quinta. Aí o outro disse, mas já quinta-feira? Meu Deus, como está passando rápido. Meus 2 filhos, eu sentado na sala escutando eles conversando, e eu fiquei pensando, 2 adolescentes assustados com a velocidade da semana que passou rápido. Na minha adolescência, uma semana, meu Deus do céu. Quando meu pai dizia, vamos viajar o mês que vem para a casa da sua avó. A semana não passava, o dia não chegava, o dia era muito longo. Meus 2 filhos de 14 anos e 17, na idade que eles têm hoje, no pensamento é outro. Eles próprios estão entendendo a velocidade do tempo. Igreja do Senhor, não resta mais nada. O relógio já vai chegando à meia-noite. O relógio de Deus já vai cruzando a meia-noite. O relógio de Deus já vai mostrando que o tempo é chegado. Igreja de Jesus Cristo, volte a crer no arrebatamento. Igreja de Jesus Cristo, volte a clamar Maranata. Igreja de Jesus Cristo, volte a confiar e esperar a volta de Jesus, porque num desses dias a trombeta vai tocar, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos arrebatados. Que é o fim do mundo? Uma aceleração da história. O tempo está passando velozmente. Os eventos estão acontecendo sem intervalos. Você não tem tempo nem para pensar e já está acontecendo outro após. E o que é isso? Isso mostra que Jesus já está em pé, à destra do trono do Pai,
aguardando a grande ordem do grande momento. Vai buscar a tua noiva comprada e lavada pelo seu sangue. A pergunta que eu quero fazer à igreja hoje à noite: será que a noiva está preparada? Eu perguntei aqui na hora da apresentação do meu livro se podemos ser chamados de protestantes. Se sim, o que é que nós estamos protestando? Onde é que está a igreja? Olha o Brasil como anda, olha a crise espiritual deste país, olha a crise política deste país. E não vem me dizer que as coisas estão melhorando porque não estão. Não vem me dizer que as coisas vão ficar melhor porque não vai ficar melhor. Veja o que está acontecendo. Nós estamos vendo uma igreja fadada ao fracasso. Nós estamos vendo um movimento evangélico que nada se parece com o evangelho de Jesus. Nós estamos vendo uma igreja que trocou o poder da cruz pelo poder político. Nós estamos vendo uma igreja adormecida no sono da indolência. Nós estamos vendo uma igreja no espírito das 10 virgens, e tardando o esposo tosquenejaram todas, mas à meia-noite ouviu-se um clamor: eis o noivo. E eu quero dizer para esta igreja hoje à noite: eis o noivo, eis o noivo, eis o noivo. Jesus está voltando. O que é o fim do mundo, em segundo lugar, será precedido de uma trindade satânica: o anticristo, a besta e o falso profeta. Eu não tenho tempo para explicar cada um desses personagens da escatologia bíblica, mas eu quero fazer apenas um comentário. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 11. 13, capítulo de número 13 do Apocalipse, versículo de número 11. Apocalipse, capítulo 13, versículo de número 11. Porque o capítulo 13 mostra-nos duas bestas. Uma sobe do mar, outra sobe da terra. Uma representa a figura política, outra representa a figura religiosa. Uma é a figura política, outra é a figura religiosa. Veja o que diz o versículo 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Agora olha o versículo 13, o que diz? Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Querido, sabe o que eu tenho medo? Sabe qual é o meu medo? Que do jeito que a igreja brasileira se encontra, do jeito que o movimento evangélico brasileiro está, se o anticristo chegar hoje, a primeira a abraçá-lo será a igreja. É esse o meu medo. Porque vejam, os milagreiros estão na televisão. Os ditos bispos e apóstolos, pastor Alex, está levando multidões ao engano. Multidões ao engano. E as pessoas estão indo para lá, não querem nem saber que tipo de evangelho é pregado lá. Não estão nem aí que tipo de mensagem é pregado lá. Que tipo de evangelho é pregado lá. É milagre. Está dando dente de ouro na boca dos crentes. Está chamando revelação. Revelação, ele chama pelo número do CPF. Ele chama pelo número do RG. E as pessoas ficam encantadas com alguém que veio num culto, botar dente de ouro na boca, convidar as pessoas aqui à frente chamando pelo nome, pelo sobrenome, pelo CPF e pelo RG. Você me diz assim: ah, pregador, você não crê que Deus faz isso? Creio. Por que eu não creio? Creio que Deus pode sim mostrar o número do seu CPF. A grande pergunta é: para quê? Para quê? Eu não tenho nenhuma dificuldade de crer que Jesus pode me mostrar o número do CPF do pastor Alex. Porque, aliás, a Bíblia diz que até os fios de cabelo da cabeça dele está contado. Ele não vai saber o número do CPF? Agora a questão é: para quê que Deus vai me dar o número do seu CPF? Com qual objetivo? E o povo está indo: milagre, milagre, eu quero, me dá, eu exijo, eu determino. Há uma ganância, uma fome,
um desejo. E eu quero te dizer, esta proposta é a proposta do diabo. Ele prometeu isso para Jesus na tentação do deserto. E Jesus não fez milagre para provar nada para o diabo. Porque ele não faz nada para provar nada. Deus, aí eu fico vendo, se Deus não fizer milagre, vou rasgar a Bíblia e vou parar de pregar. Aí eu fico pensando comigo, não devia nem ter começado. Não devia nem ter começado, porque se Deus fizer milagres, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E eu vou rasgar a Bíblia, eu paro de pregar, porque vai acontecer aqui, querido irmão, querida irmã, a nossa grande motivação não é milagre. Os milagres acontecem. Jesus opera milagre. Nós somos pregadores de milagre, também pregamos que Jesus opera milagre, mas o nosso grande objetivo não é esse, o nosso grande alvo não é esse. Jesus mesmo disse, estes sinais seguirão. Estes sinais são secundários, estes sinais vêm atrás, estes sinais acompanham todo aquele que crê. O nosso alvo principal é anunciar que Jesus Cristo é o Senhor e que todo homem deve se arrepender dos seus pecados, porque o dia da prestação de contas está chegando. E o que é que diz o texto? Que a besta vai fazer sinais que até fogo vai fazer cair do céu e todo mundo, é esse aí. Queridos, eu não sou saudosista, mas eu também não tenho como me calar diante de uma Assembleia de Deus que o povo era da palavra, do evangelho e simples. Não tinha essas mentiradas e essas invenções que são jogadas na conta de Flávio Josefo. Quando você vê o pregador falando assim, Flávio Josefo, com raríssimas exceções. Quando você ouvir ele falando Flávio Josefo, pode verificar lá que 90% é mentira dele. Ele está mentindo, aí para disfarçar a mentira ele joga na conta do Flávio Josefo. Que o Flávio José, se ele estiver ouvindo essas coisas, ele vai mexer lá no túmulo e ele vai chegar lá e... Se chegar lá, Flávio José vai olhar para a cara dele, rapaz, você mentiu tanto lá assim, e colocando o meu nome no meio das suas conversas fiadas. A besta opera também sinais e prodígios para enganar. O que é o fim do mundo? É preciso de uma trindade satânica. 3. O que é o fim do mundo? Em terceiro lugar, será precedido pela volta gloriosa de Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja. Abra sua Bíblia. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Eu já estou caminhando para o encerramento da minha pregação. Mas consulte aí comigo esta referência da primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 13 a seguir. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 17. Agora eu quero combinar uma coisa com vocês. Eu vou ler do 13 ao 17. Quando eu terminar minha leitura no versículo 17, eu gostaria que toda esta igreja, que tem esta esperança, levantasse a Bíblia para o céu assim e gritasse, Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus. Combinado? Vamos lá. Olha o que diz Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto mesmo o Senhor,
dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Diga aí, Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Esta é a esperança da igreja e de todo salvo que já lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Quarto, o que é o fim do mundo? Em quarto lugar, será precedido de 2 momentos históricos: princípio das dores e grande tribulação. Não vou comentar o princípio das dores, meu tempo já se foi, mas leia comigo Apocalipse capítulo 6, versículo 12. Apocalipse capítulo 6, versículo 12. Ouçam o que diz: vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Será o dia da prestação de contas. Será o dia que a ira de Deus vai ser derramada sobre esta terra. E este dia vai ser tão terrível que a Bíblia chama de grande tribulação. Será uma tribulação sem igual. Os homens nunca experimentaram a ira de Deus. Os homens nunca experimentaram o que é de verdade. A ira de Deus vai cair sobre esta terra e Deus vai vingar. Deixa eu dizer uma coisa aqui, irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Olhe para mim agora enquanto eu falo estas últimas palavras. Deus vai requerer do traficante a droga que ele distribuiu nas nossas ruas e viciou os nossos jovens. Haverá um dia de prestação de contas e Deus vai requerer do cafetão a vida de cada prostituta que ele destruiu. Haverá um dia de prestação de contas e Deus vai requerer dos grandes laboratórios do mundo as epidemias de AIDS que espalharam na África, e eles não fizeram nada para diminuir a dor dos africanos que sofrem. Haverá um dia de prestação de contas, e Deus vai requerer dos bancos, dos grandes bancos do mundo, as suas burras cheias de dinheiro, às custas da miséria do pobre e de juros abusivos em cima do povo. Haverá um dia de prestação de contas, e Deus vai requerer, vai chamar a prestação de contas. Toda mentira que foi dita de cima de um púlpito, Deus vai requerer. Todo adultério que nunca foi confessado, Deus vai requerer. Todo aborto que foi praticado nas clínicas clandestinas e foi colocado por debaixo dos tapetes, haverá um dia de prestação de contas, Deus vai requerer. Haverá um dia de prestação de contas, e eu quero te dizer uma coisa: este país está indo de mal a pior. As corrupções tomando conta das altas rodas do governo, as aparentes justiças que parece dizer que está tendo justiça, mas não está tendo nada, e está tudo sendo empurrado com a barriga, e o brasileiro é pacificador, e o brasileiro não lê, e o brasileiro não toma conhecimento dos seus próprios direitos, e as coisas vão indo do jeito que estão, e estão zombando do pobre, estão roubando do pobre, estão espoliando o pobre. Pois eu quero te dizer, a Lava Jato pode não dar em nada. Todas as investigações da Polícia Federal
Federal, do STF, pode não dar em nada. Pode zombar, políticos, continue zombando do pobre, continue roubando, continue deitando e rolando. Haverá um dia de prestação de contas. O justo juiz vai se assentar no trono. Grandes e pequenos, todos, eu li para vocês aqui, grandes e pequenos, reis e poderosos, senador, prefeito, deputado, presidente, príncipe, sacerdote, todo joelho vai se dobrar perante ele. Haverá um dia de prestação de contas. O tema de vocês é: fazei tudo para a glória de Deus. E os nossos políticos também deveriam estar governando para a glória de Deus. Os nossos vereadores, prefeitos de cidades, deputados federais, estaduais, presidente da república, senadores, deveriam estar ocupando seus lugares para a glória de Deus. Mas sabe o que Deus está fazendo? Sabe o que Deus está olhando? Deus está olhando o pobre, o órfão, o estrangeiro, o necessitado, o cidadão trabalhador, o cidadão de bem, que paga seus impostos, que vive uma vida apertada e difícil aqui neste mundo. E Deus está dizendo: eu não estou contente, viu, seu prefeito? Eu não estou satisfeito, viu, senhor presidente da república? Eu não estou satisfeito, viu, senhor vereador? Eu não estou satisfeito porque esta cidade não é tua. Este país não é teu, este estado não é teu, a terra não é dos homens, a terra é de Jesus Cristo, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Haverá um dia de prestação de contas. Eu quero dizer aqui hoje à noite, às vezes nós ficamos olhando e ficamos meio perdidos com a situação. Aí tem uma história aí de um tal dos Illuminatis, que é eles que dominam o mundo. Aí tem uma história aí que diz que os Estados Unidos, que diz que a Rússia, que diz que isso e aquilo outro. Eu quero dizer aqui hoje à noite: nem comunismo, nem capitalismo, nem esquerda, nem direita, nem Illuminati, nem América do Norte, nem Rússia. As rédeas da história estão nas mãos de Jesus Cristo. Ele é o Senhor da história. E eu termino. Fim do mundo será precedido por um tempo chamado milênio. A igreja vai reinar com Cristo por 1000 anos. Por último, fim do mundo será quando o grande julgamento, o grande trono branco acontecer. Grandes e pequenos. O livro do Apocalipse diz que o mar deu os mortos que nele havia. A morte e o inferno deu os mortos que nele havia. Todos serão julgados. Serão abertos os livros, o livro da vida, o livro das obras serão abertos. Aquele cujo nome não foi achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. João chama de a segunda morte. Você me diz: pastor Nilce, agora o que será da minha vida? Eu estou enrolado. Naquele dia, quando os livros se abrirem, o que eu vou fazer? Eu tenho uma boa notícia. Sabe qual é a boa notícia? No ato da cruz, a tua culpa, a minha culpa, a nossa culpa foi posta sobre Jesus. Mas a justiça de Jesus foi posta sobre nós. Sabe o que vai acontecer? Quando os livros se abrirem, sobre o teu nome, sobre o meu nome, sobre o nosso nome, estará escrito em vermelho carmesim: toda a dívida foi cancelada pelo sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. É esta a nossa esperança. Que é o fim do mundo, pastor? O fim do mundo é quando se cumpriu o sonho que Jacó teve, que uma escada dava da terra ao topo do céu. O anjo subiu e desciam por aquela escada. Anjo precisa de escada para subir e descer? Sim ou não? Precisa? Mas Jacó teve um sonho e viu uma escada que dava da terra ao topo do céu. Qual é a mensagem? Céus e terra numa mesma dimensão. Que é Cantares de Salomão 8:8.
Temos uma irmã pequena que ainda não tem peitos. O que faremos dessa nossa irmã no dia em que dela se falar? Temos uma irmã pequena que ainda não tem seios. Tem uma tradução que diz assim: o que vamos fazer com ela no dia que ela for pedida em casamento? São duas irmãs, a mais velha e a mais nova. A mais velha é Israel, a mais nova é a igreja. A mais velha não quis casar, abandonou o noivo na frente do altar. Disse, não vou. Na hora de dizer sim, disse não. A mais nova viu e disse, minha irmã não quer, pois eu quero. Minha irmã não vai, eu vou. Minha irmã não aceita, eu aceito. Aqui está a irmã mais nova, que aceitou casar com o noivo. Em breve o casamento vai acontecer. Que é a oração de Jesus. A oração que Jesus ensinou. Ele falou, venha o teu, seja feita a tua, assim na terra como é no céu. Quando a vontade de Deus for feita na terra, assim como é no céu, que é a escada de Jacó, que é céu e terra na mesma dimensão, que é o hino 3 da nossa harpa, estrofe de número 4, quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar. Neste tempo, céu e terra hão de ser a mesma grei. O que é grei? O mesmo povo, o mesmo rebanho, que dá a ideia de uma mesma dimensão. Este glorioso dia está chegando. E esse é o fim que a igreja está esperando. E nós vamos cantar no coral celestial. Portanto, eu te digo, minha irmã, meu irmão, aguenta mais um pouco, esta luta vai passar. Suporta mais mas a cruz está pesada, mas vem uma coroa de glória que está te esperando. Nós vamos trocar esta cruz pesada por uma coroa de glória. Quantos têm esta esperança, levante as suas mãos. E Deus enxugará dos vossos olhos toda lágrima. Nós seremos abraçados na eternidade. E Ele vai nos dizer, sois bem-vindo, campeão de Jeová. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. É esta a esperança desta igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Caminhamos com esta esperança. Vivemos com esta esperança. Pega a viola aí, querido. Porque tem um hino que eu gosto de cantar. Todas as vezes que eu prego essa mensagem, eu gosto de cantar esse hino. E é um hino antigo. E eu tô rouco. E tomara que vocês conheçam. Porque ele é antigo, mas vocês conhecem. Agora, tomara que conhecem, porque eu não aguento cantar, não. Bota aí, essa aí é sol, né? Muito em breve vai sair uma notícia. Tá alto, tá alto, tá alto? Tá bom? Então tá bom. Vamos lá. Domingo, que aqui muito sofreu. Era o povo de Deus. Pode dar mais ritmo aí. Onde está a juventude desta igreja? Pode ritmar mais. E as irmãs do ciclo de oração, que a Deus sempre oravam, e as crianças que cantavam, elas também foram embora pra Sião. Levante as suas mãos e cante. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nem um irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora. Agora olha só. Onde está o dirigente desta igreja? E os obreiros? E os obreiros daqui aonde estão? E as mensagens que pregavam?
Muitos tristes se alegravam. Eles também foram embora. Foram embora. Foram embora para Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento. Eu quero convidar as pessoas que estão aqui hoje à noite, que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Eu quero te convidar que você saia do seu lugar e venha entregar a sua vida a Jesus aqui agora. A juventude desta igreja. Olhe do seu lado aí, meu irmão, minha irmã. Veja se há alguém que não é crente, alguém que não entregou a vida a Jesus ainda, alguém que está afastado do Evangelho. E traga esta pessoa aqui à frente. Venha hoje, venha agora entregar a sua vida a Jesus. Não queira ficar de fora desse grande dia, desse grande evento, desse grande momento. Venha fazer parte da igreja do arrebatamento. Venha fazer parte da igreja que vai subir. Venha entregar a sua vida a Jesus hoje. Depois desse acontecimento, Há alguém entre nós que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Há alguém entre nós que está afastado do Evangelho. É hoje o dia. A tua oportunidade é hoje. Venha hoje entregar a sua vida a Jesus. Ele quer te salvar. Ele quer perdoar os seus pecados. Ele quer colocar a alegria da salvação no teu coração. Ele quer te dar um novo jeito de viver. Ele quer fazer de você uma nova criatura. E tudo que você tem que fazer é apenas levantar as suas mãos e dizer: eu quero, eu recebo, eu aceito. E esta igreja vai orar por você. Aonde está você? Um moço, uma moça, um senhor ou uma senhora. Vai ser dia de angústia para quem ficar. Vai ser terrível para aquele que morrer sem salvação. Se você morrer hoje, para onde você vai? Aonde você vai passar a tua eternidade? A vida aqui é transitória. A vida aqui é passageira. Nesse mundo tudo passa. Mas lá do outro lado é uma eternidade. Não tem fim. E onde você vai passar a eternidade? Como passará a eternidade? Hoje é o dia. Hoje é a oportunidade que Deus está te dando, te dizendo: filho, venha. Cristo entregou a sua vida na cruz por causa dos teus pecados, para perdoar os teus pecados, para te dar o direito de salvação, para você não viver nesta vida perdida, para você viver nesta vida como filho de Deus. Filho de Deus, inculpável, no meio de uma geração corrompida e perversa, você viver como filho de Deus, que brilha como luz neste mundo. E no dia que você partir para a eternidade, no dia que você deixar esta vida, sair desta dimensão de vida, deixar esta existência, para o novo plano, para a nova vida, então você viverá eternamente. Você viverá a felicidade, o gozo de estar perto de Jesus eternamente. Que coisa gloriosa, eu estou vendo esta criança aqui à frente, ela está aqui chorando. Tem uma criança aqui à frente chorando. Chorando diante de Jesus. Ela sentiu o toque do Espírito de Deus. Ela sentiu a palavra tocando o seu coração. E ela veio, tadinha, na sua simplicidade, mesmo na sua inocência, dizer: Jesus, eu estou aqui. E sabe o que Jesus está fazendo com ela agora? Jesus está abraçando ela e recebendo ela. Porque Jesus disse: deixai vir a mim as crianças,
e não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. E você adulto, e você jovem, e você adolescente, você senhor e você senhora, por que não toma essa decisão hoje por Jesus? Amanhã pode ser tarde. Assim como eu não sei se Jesus vai voltar daqui 1 minuto, se ele vai voltar daqui 10 horas, se ele vai voltar daqui 2 anos, se ele vai voltar daqui 100 anos, eu também não sei se eu estarei vivo amanhã. Eu faço planos para amanhã. Eu tenho um monte de planos para amanhã. Eu tenho contas para pagar amanhã. Mas eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. E você também não sabe. E se nós formos chamados para a eternidade hoje, amanhã, de madrugada, pela manhã, pela tarde, como é que nós vamos nos apresentar diante de Deus? Vai dizer que não sabia? Vai dizer que não ouviu? Vai dizer, me dá um jeito? A sua oportunidade é hoje. Céus e terra estão testemunhando que hoje é lhe dado a oportunidade de se reconciliar com a cruz, de se reconciliar com Jesus, de se entregar a Cristo e dizer, Senhor, eis aqui a minha vida, perdoa os meus pecados, restaura-me, eu quero viver para a tua glória. Que Deus nos ajude, no nome de Jesus. Quantos podem louvar a Deus por esta palavra? Oh glória, oh glória, oh glória. Quanto pode estender as tuas mãos ao alto? Aleluia. Você pode dizer para alguém do teu lado, vamos viver para a glória de Deus para sermos arrebatados. Oh glória. Que esta palavra fique no teu coração. Obrigado, pastor Nilson. Deus continue lhe abençoando, juntamente com sua esposa e sua família. Deus abençoe a tua vida, que você tenha uma semana abençoada e que tudo que você for fazer, você faça para a glória de Deus, porque se você fizer para a glória de Deus, se a trombeta soar, você vai encontrar o Senhor nos ares. Evangelista Sérgio vai orar ao Senhor e dar a bênção apostólica, e nós vamos orar por esta criança linda que está entregando sua vida a Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Oramos. Querido Deus, maravilhoso e soberano Pai, te agradecemos, ó Pai querido, ó Deus maravilhoso, mais uma vez, Senhor, por tudo que o Senhor nos concedeu, Senhor, nesta noite. Ó Senhor, já te agradecemos, Senhor, pela palavra, Senhor, te agradecemos, ó Pai querido, pelos louvores, te agradecemos, Senhor Jesus querido, pelas almas, Senhor, que se renderam, Senhor, a Ti, ó Pai querido. Ó Senhor Jesus querido, ó Deus maravilhoso, leva, Senhor, cada um de nós em paz, Senhor, debaixo das suas mãos, Senhor, ao retornar ao nosso lar, Senhor. Seja, Senhor Jesus querido, ó Deus maravilhoso, com cada um, Senhor, guarda, livra, Senhor, de todo mal, ó Pai, e que nós possamos, Senhor Jesus, guardar, Senhor, esta mensagem, Senhor, em nossos corações, Senhor, para o grande dia, Senhor, do arrebatamento, Senhor, das nossas vidas. Pai querido, ó Deus maravilhoso, nós te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Estende as tuas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós. Quem está alegre, diga amém. Que Deus abençoe a sua vida.